Boa tarde, sou a Deise da Bend. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Hoje teremos a palestra com Fagner Aires, que é diretor de CRM Inteligência de Marketing da PluSoft DTM. E o tema de hoje é a era do marketing direto acabou. Fagner irá contar como chegar lá e fazer CRM de verdade. Gostaria de contar com a participação de vocês, curtindo as redes sociais da Bend, para ficar informados sobre os nossos próximos eventos. Caso tenha alguma pergunta, pode deixar no chat. Agradeço a presença de todos. Fagner, é com você. Obrigado, Deise. Oi, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Eu sou o Fagner, aqui da PluSoft DTM. Eu sou um dos sócios fundadores da DTM. Trabalho com CRM especificamente já há bastante tempo. A DTM, a unidade DTM da PluSoft é especializada em CRM como um todo, então só aí dá mais ou menos uns 20 anos. A minha carreira é para o mundo da tecnologia, então fui CTO por bastante tempo e nos últimos 5 anos eu estou à frente de todas as contas da PluSoft DTM, principalmente para frente do que diz respeito à compra, recompra e fidelização. Então quem nos procura é quem justamente tem o problema para estimular compra, recompra e fidelização. Então o objetivo hoje, eu quero trazer para vocês uma discussão, uma conversa que a gente sempre tem em relação ao marketing direto, em relação ao CRM como um todo. Vou começar a compartilhar um material com vocês e eu vou olhar um pouquinho ao lado. Quando eu estiver olhando ao lado é mais porque eu estou acompanhando o material com vocês aí como um todo, ok? Vamos lá, gente. Então, a discussão assim, sobre a era do marketing direto, como é que começa, né? E qual é a intenção? Não quero contar história, mas muito mais sobre a intenção, porque acho que pega muitos de nós. Eu sei que muitos de vocês são experientes, bastante experientes no mundo do CRM, no mundo do marketing direto, e deve ter até se sentido provocado sobre a era do marketing direto acabou, sobre a gente ter falado sobre isso. Mas a motivação do marketing direto é a personalização, né? É o inverso da mídia de massa. Então, a mídia de massa não conhece muito. Falar que ela não conhece nada é um abuso para quem trabalha com mídia de massa. Sim, a mídia de massa conhece o seu público, e principalmente o público no canal onde ela está sendo inserida, mas ela não conhece o indivíduo. Ela conhece, no geral, um comportamento, e em cima daquele comportamento, ela faz um drive daquela propaganda. Assim trabalha a mídia de massa. O marketing direto, a grande graça dele é porque ele conseguiria mensurar. Então, a partir da hora que eu consigo acompanhar a compra ou a interação daquele meu cliente, daquele meu prospect, eu consigo mensurar. Um problema da mídia de massa é a dificuldade de mensuração. Então, quando você fala de um outdoor, quando você fala de uma publicidade na TV, quando você fala mesmo na internet, no YouTube um pouco menos, hoje a gente consegue isso muito mais facilmente. Mas um dos grandes problemas da mídia de massa, rádio e tudo mais, eu não consigo saber se aquela compra que ocorreu foi de fato estimulada pela mídia de massa. E o marketing direto, o que ele veio dizer desde sempre eu consigo saber quem é o indivíduo. Eu consigo medir, então eu consigo saber se aquela ação ela deu ou não um resultado efetivo. Esse era o grande objetivo quando o marketing direto apareceu, né? Falar de nascer, acho que é um pouco de exagero, porque não dá para saber exatamente onde ele nasceu. Acho que ficou se montando teorias, começou nessa empresa, começou naquela empresa. É muito mais como uma necessidade de mensuração e, obviamente, quando as soluções tecnológicas foram amadurecendo, elas foram possibilitando uma abordagem mais direta daquele consumidor e daquele prospect e também uma monitoria se aquela compra, se a ação esperada aconteceu, se o cliente foi no evento, se o lead foi no evento que eu chamei ele para ir. Então, é assim que o marketing direto vai se concebendo, muito mais como interesse, né? Muito mais como conceito, como expectativa de abordagem direta e de mensuração. Só que o que aconteceu? O que acontece na prática, lá na prática, é o seguinte: para a gente poder fazer a real personalização, tem uma dificuldade de conhecimento do cliente. E a gente vai pelos caminhos mais fáceis. A operação sempre vai ganhar da estratégia. Sempre, né? Já dizia todos os nossos livros aí de administração e marketing.
Então, o que acontece? A gente aborda o cliente na parte transacional. Então, nós temos, seja lá na parte do atrito, né, no back-office, quando o cliente nos aciona via um call center, uma rede sociais, fazendo o papel de call center, enfim, ele acessa, eu trabalho com ele um protocolo, trabalho com ele um sequenciamento de uma URA, não importa o esquema da árvore que ela esteja desenhada, muito mais para direcionar aquele cliente para ele resolver rapidamente o atrito dele. Do outro lado da compra, muito materializado na questão do e-commerce, eu trabalho também uma comunicação sobre o delivery, sobre se o produto dele está chegando, se o produto dele chegou, enfim, uma comunicação dirigida mais transacional. Quando eu exploro para outra ponta, eu acabo caindo nas questões de encantamento. Então, eu trabalho lá o aniversário do cliente, o aniversário da empresa, né, da companhia que nós estamos, as grandes datas que precisam ser lembradas, como são os casos, né, Dia Internacional da Mulher, como são os meses dedicados aí para a lembrança da solidariedade em relação a doenças específicas, como é o caso do câncer de mama e uma série de outras doenças, de próstata e por aí vai. Então, as questões de encantamento, seja daquele indivíduo aniversário dele, ou seja do sazonal do mercado, eu acabo fazendo uma comunicação com o cliente. E a terceira ponta dessa comunicação, ela é uma comunicação de venda, né? Onde o olhar é muito pouco no cliente, o olhar é muito mais no produto. Que produto que eu preciso vender, que categoria que eu preciso vender, e aí eu começo a trabalhar uma abordagem daquele consumidor em cima do estímulo da venda. Na prática, eu não estou olhando o cliente. Na prática, eu estou olhando o produto e escolhendo o cliente, né? O cliente é o alvo, quando, na verdade, o cliente não deveria ser o alvo, né? O cliente é o nosso insumo. O que ele vai levar é o meu produto. Eu deveria ter adequado ao mercado, não o contrário. Então, esse acabou sendo o problema, porque a gente queria, na prática, personalizar para o indivíduo, mas personalizar para o indivíduo traz uma complexidade muito maior, porque eu preciso conhecer sobre ele. Na prática, a operação que tomou conta foi o transacional, o encantamento e a abordagem violenta para a compra, sempre num olhar do produto. Por isso que a gente diz, então, na prática, essa era do marketing direto, a gente vai ter que virar essa página. A gente vai ter que virar essa página. A gente vai ter que ir, de fato, não mais para o marketing direto propriamente dito, mas eu preciso voltar para o ponto inicial dele para transformá-lo, focar no objetivo. O problema é que o cenário é desanimador. E aqui eu vou pegar para a parte tecnológica. Todos os gestores de CRM, todos, sem exceção, passarão por tecnologia. E o calo no sapato em relação à tecnologia são integrações, seja para coleta das informações, seja para interação com o consumidor. E é aí que a coisa complica bastante, porque as áreas de marketing de CRM viram grandes demandantes da área de tecnologia, e as áreas de tecnologia têm diversos problemas para resolver, diversos na empresa, muitos deles ligados mais à operação, né, a faturar, a entregar, à parte fiscal, e acaba dando menos atenção para as áreas de marketing. E aqui, veja, dentro daquela área de marketing, eu tenho um cara de CRM que fica o tempo inteiro aqui me pentelhando para que a gente consuma dados e para que a gente aborde pessoas. No final das contas, o que a área de tecnologia faz é tentar encontrar um software e encaixa esse software lá no CRM e pelo menos ele me dá um tempo para que a gente consiga, sei lá, se estruturar, ou talvez esse software resolva a vida dele. Todos os vendedores de software vão dizer ali, e claro, uns com razão, outros com muito mais apelo comercial do que razão, vão dizer que tem solução que vai resolver a vida dele de toda forma. E é óbvio que passa pela camada tecnológica, mas não é só isso. Quando a gente fala do cenário desanimador, porque imagina, para que eu conheça, esse cliente vai deixando rastros de informação em todos os lugares. E, de certa forma, a gente já amadureceu bem e já captura uma boa parte dessas informações. Tem lá já pelo menos uns 10 anos de software de captura de dados externos. Então, a gente tem lá dados que vão capturar desde o Reclame Aqui, desde o Twitter, né, a rede dos insatisfeitos é o Twitter, quer sofrer, quer brigar, vai lá para o Twitter porque todo mundo vai ouvir o que eu tenho para dizer. Também no Reclame Aqui, conseguiu se posicionar muitíssimo bem aí ao longo da última década, quase década e meia. Então,
A gente tem as interações que o cliente vai fazer em relação à minha área de atuação, em relação à minha empresa, ao meu tipo de produto, ou às vezes especificamente sobre o meu produto em si. Então, todas as interações que o cliente faz, eu tenho os dados que estão aqui dentro dos meus outros sistemas, por exemplo, eu tenho os dados dentro do meu ERP, eu tenho dados que aqui eu vou ter muito a minha questão de vendas para lojas físicas, para televenda, a parte fiscal que aquele cliente teve, a parte de troca. Então, essa gestão acontece muito dentro do ERP. Tenho a parte da venda das lojas digitais, que normalmente estão em sistemas separados das lojas físicas, então lá o cliente tem a navegação, ele tem às vezes ainda cadastros isolados e separados, ele tem o mecanismo da venda que ele tem lá, ele tem a interação com uma vitrine num produto quando ele não comprou, ele só ficou observando e lendo os reviews que eu tenho sobre aquele produto, que são preciosíssimos, principalmente para as áreas de insights de produtos das empresas. Quando eu estou nas camadas de serviço, as mecânicas de billing são importantíssimas, porque eu tenho uma questão de inadimplência para gerenciar. Ou eu preciso saber o quanto aquele cliente está ou não inadimplente e quanto, muitas vezes, para serviço, um score de risco que ele tenha. Seja para seguro, seja para empréstimo, seja para um financiamento que ele vai fazer aqui dentro de um produto. Então, na compra que ele está fazendo de um crediário, também é extremamente importante. Fora que as empresas, em todos os departamentos, cada vez mais estão produzindo conhecimento em cima dos dados que têm. As áreas de supply, as áreas de fiscal, as áreas até de human resources, como é o caso do RH, estão produzindo dados que, direta ou indiretamente, me ajudam a prestar um melhor serviço para o meu cliente. E fora uma série de outros sistemas, né? Aplicativos, campanhas publicitárias que eu faço. Então, todos esses sistemas deixam rastros ou armazenam rastros dos clientes. Legal. Hoje, 2022, a gente captura. Mas o problema não está mais na captura. A gente tem o esforço da captura e dentro do assunto captura, eu preciso conseguir integrar. São dados de diferentes estruturas para eu conseguir entender o consumidor, porque se eu estou falando, de fato, que eu vou sair daquele modelo de encantamento, transação e esforço só pela venda, eu preciso conhecer o cliente, então eu preciso, como num relacionamento de pessoas, né? CRM nada mais é do que um relacionamento entre pessoas, preciso conhecer sobre você. E conhecer sobre você é poder fazer esse data fusion. Essas fontes de informação não necessariamente têm uma chave direta. É a hora que a área de tecnologia arranca os cabelos. É a hora que os times de data analytics são extremamente importantes, os times de data science, para a gente poder encontrar chaves que nos ajudem a cruzar as informações. Como gestores de CRM, grande parte do nosso trabalho, do nosso dia, é gasto em coletar ou tentar coletar, cruzar, tentar tratar essas informações para depois tentar usar. Né? Eu tenho quase certeza que muitos de vocês aqui devem estar pensando quanto do meu dia hoje eu não gastei discutindo dado em sistema legado ou como que eu poderia cruzar para, a partir daí, tentar tirar algum resultado. E o que acontece? Como a operação ganha da estratégia, a gente, na prática, as empresas, muitas das empresas, não sei a de vocês, gosto de dizer, não sei a de vocês, mas lá de Júpiter, né, porque não vamos falar da gente, o CRM foi construído para vender, né, para vender. E quando ele entra nessa mira da venda, ele começa a tomar uma pressão comercial do tamanho do mundo. E a gente sabe que muitas vezes, ainda em muitas empresas, o afã de vender, a ansiedade comercial, faz com que a gente faça uma super abordagem em cima do cliente. Tenta tirar de metralhadora, é uma bazuca em forma de metralhadora, né? Porque a gente tenta dar o maior tiro de calibre possível, na maior cadência possível, para ver se pega todo mundo. E você fala, cara, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Você está tentando usar toda a tua competência database de marketing, todo o teu aparelhamento, como mídia de massa. Conclusão, hard bounces lá para cima. Quem não sabe hard bounces, né? São os usuários que não existem, que eu fico abordando e eles não existem. E aí os opt-outs, né? Os opt-outs ou os outros termos dentro de e-mail, quando a gente fala muito os feedback loops, os list and subscribe. O que são isso?
São as pessoas pedindo para sair daquela abordagem. É uma outra forma de dar opt-out por dentro dos provedores. Isso em e-mail é nefasto, porque os provedores de e-mail vão começar a te bloquear. Quando a gente fala dos outros canais, todos têm os seus mecanismos anti-spammers. E o problema de você tomar pressão comercial é que na prática e no fundo você sabe que você é um spammer. Qual é o problema disso? As pessoas estão cada vez mais impacientes. Olhem esses números para vocês terem ideia de quanto as pessoas andam cada vez mais impacientes. Na verdade, é só a gente olhar para a nossa vida, né? Tem pouco tempo para perder, e aí, tendo pouco tempo para perder, a gente quer dar foco para o que é relevante. E empresa que quer vender porque quer vender, na prática, sabe o que acaba acontecendo? Não é você que vende, é o cliente que compra. Então, ele já compraria, e você fica super abordando, aquele cara compra, e muitas vezes você vai dizer que o resultado do seu campanha, aquela venda, é fruto das suas ações de CRM. Quando, na verdade, assim, você fez um grupo de controle, isolou aquele público de forma randomizada, estatisticamente relevante, este público não vai ser abordado versus um outro que vai ser abordado, para de fato medir. Eu tenho clientes meus, a gente conversa muitas vezes em consultoria, que dizem, poxa, Fagner, o problema é que minha área comercial não deixa nem eu separar grupo de controle, para eles é perder venda. Separar grupo de controle para medir perder venda. Teve uma vez uma pessoa que me disse que ela gastou um tempão para tentar explicar que grupo de controle não era teste AB, né? O que parece um tremendo absurdo, né? Então, assim, óbvio, a gente está falando de um grupo de teste. Aquele grupo não vai ser abordado. Quando a gente olha por que as pessoas estão impacientes, presta atenção nesses números, né? Quando a gente olha só para esse período que nós temos aqui, 10 milhões de publicações na internet, só até esse momento de 22, tá? 43 milhões de visualizações de vídeo, 13 bilhões de interações pela internet. O brasileiro, a gente não... Aqui é uma informação que a gente tem muito especificamente para o Brasil. O número de interações de uso de mobile, redes sociais e internet tinha disparado em 2021. E a justificativa era porque as pessoas estavam em pandemia, estavam muito presas, então elas buscavam refúgio na internet. Esse é o mesmo discurso para metaverso, né? Buscam refúgio. O problema é que agora em 22, saindo da pandemia, a gente ainda está disparando, crescendo 20%. O nosso uso e o nosso mergulho em cima de internet. Pensando em stop scroll, olha como as pessoas estão impacientes. 49% só interage se o título for interessante. Metade das pessoas já cai no título da sua tentativa de comunicação. 47% são algo interessante nos primeiros segundos, a gente vai falando de vídeo, e se estiver falando de texto, o famoso call to action, na verdade, antes disso, a gente tem que nas primeiras linhas já despertar o interesse. E hoje nós temos mapeados que no primeiro parágrafo, se ele tiver no máximo 3 linhas, é o que você tem de momento para poder abordar aquele cliente. Passou isso, perdeu. 32% dos usuários, quando o usuário confia na fonte. Obviamente, ó, a gente consome, e a gente sabe muito bem por conta da questão das fake news, principalmente a gente vai falando de fofoca e com desastre, e questões negativas atrai muito mais a pessoa, mesmo que não seja confiável. Ao lado, tem gente que usa isso bastante para o mal sabendo. Um ponto importante, e a gente já começa a discutir muito isso dentro do CRM, no marketing como um todo, são os comandos por voz. Os comandos por voz cresceram 9% no último ano, mas por que isso? É pouco crescimento, mas porque as tecnologias de comando por voz, Alexas e por aí vai, ainda não estão amplamente disseminadas. Talvez no nosso meio, no nosso público e do público que está aqui me acompanhando, as Alexas já estejam lá nas nossas casas. Mas grande parte da massa do mundo, não é só do Brasil não, ainda não está amplamente difundido. Mas um pouco mais de anos, esse assunto já se resolve e a comunicação por voz passa a ser algo bastante, vai ser obviamente algo muito relevante. A gente tem a chegada do metaverso, aonde lá todo mundo é belo, tudo funciona, todo mundo interage, a gente sabe que o metaverso vai drenar as pessoas. O problema é que nós ainda não sabemos exatamente como isso vai ser. Mas é tanto dinheiro investido nesse mundo que com certeza alguma coisa vai acontecer lá. Ainda dos números das pessoas na internet como um todo, 42 milhões de mensagens enviadas pelo Messenger e pelo WhatsApp a cada minuto.
É só a gente olhar para o nosso WhatsApp e perceber o quanto que, com certeza, isso aqui está acontecendo. 54% dos consumidores mundiais desejam ver mais conteúdos de uma marca ou de empresa que apreciam. Isso é bem interessante, porque você vai dizer assim, então eu preciso me comunicar menos. Não, não. Você precisa se comunicar melhor. Porque o teu cliente quer ouvir falar de você. Ele quer ouvir falar de você. Então, a junção da mídia de massa com o conhecimento sobre o consumidor que o marketing direto tem ou deveria ter é de extrema importância. Porque agora, lá nas abordagens mais outbound, eu também preciso chegar o mais personalizadamente possível. O cliente está esperando isso. É isso que ele diz nas pesquisas. Então, porque 90% dos usuários não se decidiram eles não se decidiram sobre uma marca antes de fazer pesquisa. Então, trabalhar brand content é extremamente importante, trabalhar o conteúdo da minha marca. O meu cliente quer ouvir falar da minha marca, ele quer saber os meus conteúdos, tem os conteúdos que eu publico, mas eu, obviamente, tenho os reviews de produtos feitos pelos meus clientes, que eu preciso encontrar uma forma de chegar até a mão dos meus prospects. Olhando para o Brasil, a gente já sabe muito bem, né, que o Brasil tem o dobro de celulares quase em relação a habitantes, mas 70% da população brasileira é conectada. Tivemos aí o Elon Musk tentando conectar a região da Amazônia, por exemplo, esse número vai subir ainda mais. 53% dos usuários brasileiros passam mais de 6 horas por dia conectados. Isso é impressionante, o brasileiro é o segundo país mais conectado do mundo. 53% dos brasileiros passam mais de 6 horas por dia. Se a gente descontar o tempo dormindo e o tempo que a gente deveria estar mais trabalhando, é que muitos de nós trabalhamos com internet, principalmente nesse nosso público aqui. Mas nem todo mundo, a gente tem uma série de outros serviços e metade dessas pessoas estão conectadas. O sucesso TikTok, né? 4,72 milhões de brasileiros são usuários ativos no TikTok. Quase 6 horas por dia. Ou seja, dessas 6 horas conectadas, que antes acontecia muito com o Instagram e com o Facebook, a pessoa está toda hora zapeando no TikTok. Toda hora zapeando. E aqui não é para falar ou fazer propaganda de TikTok, não. É só para a gente lembrar bem que a pessoa vai mudando de plataforma. Desde lá do Orkut, depois passa pelo Facebook, depois Instagram, agora TikTok. Mais o WhatsApp, que também é toda hora. Então, eu preciso conseguir entender esse time da comunicação para que eu chegue mais rapidamente. E aí a gente entra para a discussão de estratégia assertiva. Tá bom. Como é que a gente vai fazer isso acontecer? O marketing direto, desde quando nasceu, ele sempre quis fazer isso. Como é que eu vou ser personalizado de verdade? Então, eu entendi que eu tenho o meu problema, e é verdade, gasto 80% do meu dia tentando resolver a integração de dados, e eu vou te dizer que numa sobreposição de tempo, uma grande fatia do meu dia, como área de CRM, é tomando pressão de área comercial para gerar venda, abordando o máximo possível de pessoas. E no fundo, eu não consigo fazer o CRM porque eu estou pensando produto antes de pensar cliente primeiro. Como é que a gente avança? Como é que é o avanço? Porque na prática é o seguinte, eu não vou ter personalização se eu não tiver conhecimento. Conhecimento. E aí agora é o seguinte, conhecimento de quem? O conhecimento do cliente. Então, aquele esforço que eu tenho na captura das informações, eu preciso fazer com que aquele esforço ele seja um esforço aproveitável. Então, deixa eu mapear quais origens de informações que eu de fato tenho e que vão ser úteis para o meu negócio. Vou trabalhar uma priorização. A gente, em tecnologia, você tem a matriz de esforço-retorno. A matriz de esforço-retorno, você encaixa no teu eixo X o teu esforço, encaixa no teu eixo Y o teu esforço, retorno e esforço, e o que você tiver na tua diagonal principal de origem de dado é o que você precisa começar a trabalhar. Então, eu vou focar no menor esforço, no maior retorno, para que eu comece a ganhar conhecimento mais rapidamente possível sobre aquele cliente. Começar com as minhas informações transacionais. É o mais fácil. É o mais fácil.
Aquela integração que eu já tenho com a minha camada de e-commerce, já está pronta? É. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a reunir essas informações dentro de... O conceito é de data warehousing. O termo hoje que está se usando é data lake, que não é exatamente isso. Por que não é exatamente um data lake? Porque o que nós vamos começar a fazer aqui, nós vamos estruturar essa informação porque ela está específica para o uso. Eu estou olhando o cliente, então é multidepartamentos, eu estou olhando para o cliente em diferentes fontes de informação, mas a partir dali eu vou reunir esse dado dentro de um datamart. Começo pela minha coleta de transações lojas físicas, são as compras que eu tenho na loja física, os faturamentos, as devoluções, olho para o meu e-commerce, o que eu consigo capturar primeiro, as vendas do e-commerce, se eles não estiverem dentro do meu RP, às vezes não estão dentro do meu RP, as visualizações e interações que meu cliente começa a fazer dentro do meu e-commerce, navego para questões um pouquinho mais complexas agora, reviews, eu tenho outras interações, começo a capturar esses reviews também, porque são essas informações que vão me dando mais conhecimento. E agora eu começo a me abrir também. As minhas interações que o cliente tem comigo no meu call center, na minha pós-venda, elas vão ser cada vez mais úteis e eu preciso dessas informações. E já ir combinando e encontrando a chave. Qual é a chave? A gente agora tem o CPF, tem toda uma questão de LGPD para a gente discutir. Mas temos CPF, mas, pessoal, não é só CPF. Eu tenho um e-mail. Eu tenho uma outra informação que não chega a ser tão precisa, mas também é muito útil, chamado setor censitário. Não sei se vocês conhecem, mas um setor censitário, ele não é um CEP. Ele é um conjunto de domicílios no menor agrupamento, ou seja, no maior detalhe, feito por um conceito do próprio IBGE. É ótimo para a gente. Às vezes você não consegue, para informação, talvez chegar no ponto exato daquele cliente, mas saber que ele mora em um lugar e aquele lugar carrega características que vão ser herdadas por aquele indivíduo, pode ser muito útil. Pode ser muito útil, porque agora eu preciso encontrar necessidades e vontades. Se eu vou começar a olhar pelo lado do cliente primeiro, eu começo a surgir para mim necessidades e vontades. Por quê? Não fujam de um dado muito importante: pesquisas. As empresas têm pesquisas. Não estou falando só das NPS, não, tá? Porque a NPS nem é tão útil para o CRM, para ser propriamente dito. Porque o NPS é muito genérico. Se você indica ou não a empresa, mas os seus CSATs, as suas pesquisas de satisfação, são extremamente úteis para a gente monitorar atrito. Dentro do atrito, eu encontro uma necessidade. Porque quando o cliente está no atrito, não dá para trabalhar a venda com ele. Não dá. O cliente está no atrito, resolva o atrito. Resolveu o atrito, a gente consegue proteger o encantamento dele em relação à empresa. Isso é só olhar para a nossa vida, né? Eu estou acompanhando um serviço de uma telco, sou abordado pela ampliação do meu pacote de internet, até me abordaram o meu pacote de internet, porque me abordam todo dia, nos abordam todo dia, para ampliação de pacote de internet, e quando a gente, na verdade, precisa, porque, sei lá, ficamos uma manhã sem internet, a gente não vive sem a internet, a gente liga naquela telco e é um sofrimento para a gente poder ter alguém que teste a nossa rede. Se você precisar de um técnico, todos nós sabemos que às vezes é muito ruim. Aí você está neste momento do atrito esperando um técnico e você recebe uma abordagem te oferecendo um crescimento de banda larga. Aí você fala, pô, peraí, cara, resolve meu problema primeiro. Agora, se o concorrente, por sorte, muitas vezes é mais por sorte que por mapeamento, ele chega nesse momento até você, aí a gente tem o momento, vamos dizer assim, é o momento ideal, né? Porque ele chegou em você te oferecendo um produto bem na hora que você tá bem bravo com aquele teu fornecedor. Então, tem uma necessidade. E as vontades? As vontades não são somente mapeadas pela transação de compra. Porque a transação de compra mostra muito do retrovisor. Claro que existe uma parte estatística, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente poder tentar encontrar o que produto você poderia comprar, baseado em produtos que você já comprou, ou que outras pessoas compraram. Beleza, você até poderia fazer isso. Mas na prática, as vontades, a gente já tem ferramentas antiquíssimas que a gente poderia usar aqui muito bem, que são as pesquisas. As pesquisas de mercado, as pesquisas de profundidade, mapeiam muitíssimo bem
vontades, hábitos, interesses, mapeia muitíssimo bem. E essas informações poderiam ser muito relevantes. Porque na hora que eu cruzo essa informação com o histórico que o cliente deixa comigo, eu posso saber que, na verdade, o teu interesse e muitas vezes até o teu potencial financeiro, ele vai muito além do que você está consumindo comigo aqui. Você está consumindo por comodidade, está pegando produtos aqui na conveniência, quando na verdade aquele cliente, se você tivesse uma relação melhor com ele, poderia comprar muito mais. Então, nós falando lá nas fontes de informação, enquanto a gente deu um caminho, vá para o que é o menor esforço, mas que já traz o melhor resultado primeiro, que são as transações de compra no mundo físico, as transações de compra no mundo online. Depois eu vou avançando para as interações no mundo online do meu e-commerce. Depois eu vou capturando as minhas informações nas redes sociais. Depois eu vou pegando hábitos, interesses e vontades com pesquisas externas. Eu vou cruzando tudo isso. Esse cruzamento, ele não dá para ser binário. Não dá para ser na chave direta. Não dá para ser na chave direta. Então eu preciso trazer técnicas que vão ser técnicas de aproximação para que aquele dado seja feita um union, um join daquele dado. É a hora que a gente começa a se aproveitar muito da matemática. Ainda na camada de junção dos dados, ainda na camada de integração das informações. Existem muitas técnicas, tá? O Data Fusion, as lógicas fuzzy, as gerações de chave por lógicas fuzzy que combinam diferentes atributos. De um lado, o cliente deixa só um e-mail, do outro lado, ele só deixa o CPF, do outro lado, ele só deixa o endereço, só a geolocalização. Você consegue combinar tudo isso e criar uma chave daquele cliente. Existem técnicas para isso. Juntei a informação, tá, agora eu preciso interpretar. Não dá para você sozinho interpretar tudo. Lance mão da estatística. A gente aqui já sabe muito bem disso. A ciência estatística vai nos ajudar a entender o comportamento na massa. Então, se ela vai me ajudar a entender os diferentes comportamentos individuais na massa, eu vou lançar mão dela. Então, eu vou começar a entender os padrões de comportamento. Entenda padrões de comportamento sobre o cliente primeiro. Primeiro, quem Wagner, ele... Olá? Perdão, é que tem pergunta no chat. Ah, desculpa, eu não estou olhando o chat. Pode falar para mim, por favor? Faço sim. O João Felipe está perguntando, que é uma excelente palestra, e ele está pedindo para você explicar melhor a frase: a operação sempre vence a estratégia. Não sou Sim. da área de marketing, sou desenvolvedor. E outra curiosidade dele é que, já que você tocou na área de social, poderia falar um pouco das tecnologias de social que a DTM está trabalhando? Temos campanha para social? Perfeito, vou falar dos dois. Sobre estratégia e operação, as estratégias das empresas, o que ela está dizendo? Ela vai dizer, olha, este produto está sendo lançado para esse grupo específico de pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, nós vamos lançar um hambúrguer vegano. A empresa lançou um hambúrguer vegano. Então, obviamente, esse hambúrguer vegano, ele tem um público específico que, tecnicamente falando, são os veganos ou os adeptos ou as pessoas que estão tentando, sempre ouvi falar disso, de tentar se desintoxicar um pouquinho da proteína animal. Então, esse produto tem um público específico. Ele tem uma estratégia desenhada para aquele público específico. Vamos fazer um lançamento desse produto específico. Tá, mas vamos começar a abordar os clientes que se relacionam conosco. Esta é a estratégia. O que é a operação? A operação é vender. Essa empresa precisa, estou dando um exemplo hipotético, tá? Vender hambúrguer naquele canal de supermercado. Sabe o que ela vai fazer se as vendas não estiverem a contento? Ela vai direcionar todos os esforços dela para vender hambúrguer como um todo. Tá, mas e aquela minha estratégia de vender hambúrguer vegano? Deixa para depois. Então, se você olhar para a sua empresa, e não, tomara que não na sua, mas é muito comum isso, a gente vê que as empresas têm muitas vontades e ela não consegue colocar as vontades em prática porque ela está presa na operação. E obviamente, ela não está presa na operação porque ela quer. Ela está presa na operação porque muitas vezes ela tem um problema de qualidade que drena os esforços dela em ficar toda hora girando pratos e não andar com a estratégia. Isso acontece em todo lugar, no CRM não é diferente. Tá? No CRM não é diferente. As áreas de CRM querem trabalhar a abordagem direta, customizada, personalizada, mas na prática ela fica disparando campanha de venda de produto. É isso. Sobre redes sociais, a Plusoft tem toda uma camada de coleta de
praticamente todas as redes sociais que o cliente interage. Ela consegue hoje capturar as informações, tratar essas informações, analisar esse sentimento e até ajudar a integrar com o seu dado interno da transação do teu cliente. Então, do ponto de vista de camada de social, a Plusoft consegue ir da coleta até o uso da informação. Espero ter respondido aí. Pode avançar? Só porque eu não estou vendo vocês, tá, gente? Desculpa, aqui eu estou de olho, eu só tô com a tela da apresentação aqui, não estou vendo vocês. Pode sim, Fagner. Então, matemática, como é que eu vou usar a estatística? Eu preciso primeiro me preocupar no conhecimento do cliente. Vou dar para vocês as informações de conhecimento de cliente, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o teu cliente deixando rastros, olhando. Vou falar primeiro do transacional. Ele já te ajuda pra caramba. Você consegue calcular qual é a probabilidade de churn. Agora você vai lançar mão de técnicas de data science, que a gente vai sempre usar duas grandes saídas. As saídas de agrupamento, que são as saídas de cluster, e as saídas de probabilidade. Claro que lá no detalhe uma coisa combina com a outra, mas acompanhem comigo por aqui. Os agrupamentos e as probabilidades. No campo da retenção, por exemplo, o do churn, inverso ao churn, né? A retenção ou o churn, existem técnicas que você calcula a probabilidade daquele cliente deixar de ser cliente. E você consegue saber o time que isso vai acontecer. Isso é bem importante e é valiosíssimo. Porque muitas vezes aquele cliente está no atrito contigo e ele não está dando esse atrito lá no call center. Ele não fez nenhuma chamada no teu saque, ele não fez nenhuma publicação no teu Twitter te xingando, ele não fez nenhuma reclamação para você, ele não fez nenhum review negativo. Ou seja, ele não deu nenhum indício de comportamento social de que ele tá puto com você, pelo perdão da palavra. Então, o que ele vai fazer? Só que ele está deixando esse rastro na transação. Na transação de compra dele, ele está comprando menos com você ou começando a comprar de um jeito diferente. Um excelente algoritmo de probabilidade de churn vai olhar todas essas fontes de informação e vai conseguir dizer, esse cliente está entrando em retenção, ele está no atrito. O problema que você tem que fazer é atacar na hora que esse cliente começou a entrar no atrito. E não quando o atrito já inflamou. Porque depois que já inflamou, você precisa resolver. Vai resolver, só que a relação já está muito desgastada. Então, saber quem são as pessoas que estão entrando em desgaste é fundamental para o CRM vir e fazer uma abordagem. Outro ponto, saber qual é o momento que o cliente está na relação com você. Essa relação está começando? Essa relação já é uma relação mais longa e o cliente gosta de mim? Ela gosta de mim? Essa relação está boa? Ela está fortalecida? Essa relação está em ponto de rentabilizar, ou seja, se esse cliente tiver potencial financeiro e eu puder atender às vontades dele, ele vai gastar ainda mais comigo? Ou essa relação está no atrito, como eu disse agora há pouco, porque eu calculei a probabilidade de atrito, ou esse cliente já foi. Nós seres humanos, temos um problema de ficar toda hora correndo atrás de pessoas que nós perdemos. Isso é assim na vida, tá? Da amizade ao amor e aos negócios. O problema é que perdeu, perdeu. E aí o problema é que dá para recuperar? Dá, mas vai doer. Não preciso nem escrever um livro para você para dizer que vai doer. Vai doer muito, porque teve um desgaste que aconteceu ali. Claro, não estou falando de pessoas que você tem um serviço regional, a pessoa se mudou, ou infelizmente a pessoa faleceu. Não estou falando disso. Estou falando de situações comuns, mais normais. Aquela relação acabou por um desgaste, ou porque o concorrente mostrou uma oportunidade melhor. Depois, potencial. Esse cliente tem potencial financeiro? Dá para saber. Sabe como? Dados externos. Isso com dado interno, dificilmente você vai calcular o pocket share. Por isso que eu falei, buscar pesquisas, buscar dados externos é fundamental, porque aí você sabe qual é o potencial. Se aquele cliente não tem potencial de gastar mais com você, não adianta você ficar explorando ele, porque não vai sair mais nada dali. Ele não tem como, ele não tem potencial financeiro. Outro ponto relevante é saber o que você é importante na vida daquela pessoa. Não, nós não teremos aplicativos, com exceção de alguns, que as pessoas ficaram às 6 horas do dia conectados. Não somos o TikTok, nem o Facebook, nem o Instagram. Aceite isso. A pessoa vai usar a interação contigo no ponto do interesse. E o ponto do interesse é uma missão que ela tem com você. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo de supermercado que acho que muitos de vocês vão entender. Começam a faltar coisas na sua casa, você vai anotando num post-it, colocando em algum lugar, ou na Alexa, ou no WhatsApp, ou em qualquer lugar na cabeça mesmo.
Só que quando falta um determinado grupo de produtos, você tem que sair correndo para comprar e não importa a hora. Quer ver um exemplo? Quem está na primeira infância, pais de primeira infância, faltou fralda do filho, é 3 da manhã, se você morar em algum lugar que tem serviço 24 horas, você vai comprar. Porque aquela criança, se eu não colocar uma fralda, vamos ter um estrago aqui nesse dormitório. Isso é uma missão de compra. Essa família está na missão de compra de gestação ou primeira infância. Está lá nessa missão de compra. Esse assunto é de importância para ela. Tô lá, pessoas que são mais bom vivant, né? O churrasco e a cerveja. É um assunto de interesse. Não é para você, se a pessoa está nessa missão de compra de primeira infância, não é para você ficar ofertando fralda para ela, porque ela já vai comprar a fralda. Então não adianta estar queimando margem em dar produto que a pessoa já vai comprar. Então o que você faz? Você abre o assunto de interesse, maternidade ou cuidados da primeira infância, e a partir dali você consegue falar com o seu consumidor. É a missão. Algoritmos estatísticos vão nos ajudar a entender qual é a missão. Todo mundo tem uma missão. E aí sim, despertou interesse, eu posso trabalhar probabilidades de compra, usar algoritmos estatísticos que vão me dizer qual a probabilidade do cliente comprar um produto que ele nunca comprou, de comprar produto que ele já comprou. Por que eu quero fazer isso? Eu sei que você vai comprar, mas por que eu vou te oferecer com desconto um produto que você já vai comprar? Porque talvez você esteja lá na retenção, tem atrito. Eu quero, talvez seja a única ferramenta que eu tenho de despertar o seu interesse. Então tem que saber quando usar cada um dos algoritmos da ciência de dado, seja de comportamento do cliente, seja da oferta comercial. Isso é muito importante. Só que não para por aí. Por quê? A ciência da propaganda. Não adianta de nada, você capturou todos os dados sobre aquela pessoa, você identificou quais são os produtos que são relevantes para ela, você identificou quais são os momentos da vida dela, mas você não sabe falar com ela. Você não sabe qual é o canal de interesse dela, você não sabe qual é o mood que você deveria falar com ela, ou seja, o jeito de conversar com aquela pessoa. Se ela é mais no vídeo, eu deveria falar como, no TikTok como, no texto. Você não sabe. Quem é que sabe isso? Quem sabe é a ciência da propaganda. Então, tecnologia para captura de dados, ciência, data science para montagem dos algoritmos e a ciência da propaganda juntos. Por isso que CRM é multidisciplinar. Por isso que a gente vai falar que no CRM é Unicorn Professional. Não existe uma pessoa que saiba fazer tudo do CRM. Só que ela precisa que neste time tenham especialistas. Especialistas em suas cadeiras. Tecnologia para engenharia de dados, data science e a ciência do marketing e da propaganda. Porque o marketing e a propaganda conseguem olhar para aqueles dados que o data science está dizendo, aqui há um padrão, e ele vai dizer, opa, esse padrão aqui é uma persona. Esta persona, ela gosta de ir aos cinemas, frequentar momentos com a sua família, consumir produtos mais veganos. Essa pessoa era até mais entre a idade entre 30 e 42 anos. Essa persona se chama André. Isso é extremamente relevante para você desenhar estratégias assertivas. Então, quando eu conheço sobre o indivíduo, eu vou especializando ainda mais informações sobre eles. Olha o clustering aqui. Então, uso ciências de agrupamento no data science, mas eu preciso de mais do marqueteiro para poder saber o que eu falo com aquela pessoa. E não é só o que, é o como. E o como é extremamente relevante. Por quê? Às vezes eu falo para você, ó, vem visitar meu sítio. Tem um sítio espetacular aqui, numa cidade do interior. É tudo maravilhoso, estrada espetacular, só que o meu último quilômetro é de barro. A pessoa chega lá e ela não entra se o carro dela não passar. Ela volta, você perdeu. Você tinha um sítio legal pra caramba e quase todo o caminho era bom. Só que o final não era bom, a última milha. O marketing participa de todo o desenho da estratégia, todo, inteiro. E principalmente lá da última milha. O como é extremamente relevante. Falando um pouquinho da gente. Como é que a Plusoft potencializa essas estratégias, né, e essa performance? Como é que a gente ajuda? Saímos deste cenário e agora eu preciso aparelhar melhor esse cenário. A Plusoft consegue pegar este cenário que nós temos de diferentes informações e ela consegue. Ninguém vai conseguir interagir com o ser humano um a um, cada um. Nós podemos lançar mão dos robôs inteligentes, dos bots, com conhecimento humano, com inteligência artificial, para linguagem natural, para conhecer o que aquele cliente está consumindo, interagindo, os dados que ele está deixando aqui e poder melhor se relacionar com ele.
Hoje a gente está vendo, infelizmente, grande parte dos bots que a gente opera os bots, né, de call center, de chat, de WhatsApp, igual a gente opera a URA, né? A gente sai tentando caçar ali qual é o caminho para eu chegar rapidamente no atendente humano. Não precisaria. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a inteligência artificial não está recebendo todas as informações que existem sobre aquela pessoa que ela está interagindo. Porque se ela tivesse, ela com certeza daria o melhor resultado. Com certeza daria o melhor resultado. A Plusoft tem toda a camada de atendimento, gerenciamento das forças de vendas, toda a relação omnicanal, seja no e-commerce, na loja física, no teleatendimento, no call center, no momento da venda, na rede social. Também tem toda a engenharia de dados e para a integração desses dados legados, a Plusoft DTM tem dados externos de pesquisas coletadas com mais de 60 mil respondentes que podem ser cruzados com a tua própria base de dados e a gente começar a extrair muito mais informações sobre aquele cliente, chegando nos reais hábitos e interesses. Modelos de propensão, segmentações, ofertas personalizadas, né, as recomendações, o próximo produto que eu deveria ofertar para aquele cliente, seja produtos que ele já comprou e poderia voltar a comprar, que eu vou encaixar bem numa estratégia de recuperação de cliente, ou produtos que ele nunca comprou, mas teria alta propensão de consumir. Isso casado com um ensaio de elasticidade. Imagina, olha, eu tenho essas 40 mil pessoas que poderiam comprar fralda, nunca compraram, e para ela eu deveria sair com um produto a R$ 43, porque o ensaio de elasticidade vai funcionar para elas. Imagina isso. Você vai ter uma venda que você não teria. Esse ensaio de CAC, ninguém nunca fez. Porque aquela venda não aconteceria. Esse cliente nunca comprou, mas tem alta propensão de comprar e esse é o preço ideal para ele. Estou monitorando os atritos, a satisfação, até mesmo o NPS, mas o principal é a satisfação. Claro, dashboards para todo lado. Nós estamos falando de uma ciência aplicada. Então, a Plusoft tem todo o ferramental inteiro que vai da captura do dado, a interação com aquele dado, ao tratamento e as abordagens. Vou abordar esse cliente por e-mail, por SMS, por WhatsApp, por chatbot. Vou colocar uma tela para o meu atendente na minha farmácia ou na minha concessionária automobilística, que eu tenho informações daquele cliente, que carro que ele poderia que ele poderia comprar. A Plusoft tem tecnologia para tudo isso, mas também tem consultoria. Nós temos consultoria para te ajudar a fazer com que o teu CRM de verdade venda mais e melhor. Isso é o que a gente consegue entregar para vocês. Por isso que todos os nossos clientes nos procuram quando eles querem vender, revender ou fidelizar os seus clientes. Acho que esse era o conhecimento que a gente tinha para trazer para vocês. Tem dúvidas? Acho que tem uma pergunta do Charlie no chat. Ele perguntou: e quando sua empresa é B2B, mais pequenos varejos, como pegamos essas informações? Quando a empresa é B2B de pequenos varejos, como é que a gente coleta essas informações? As informações de empresas, que alegria, hein, Charlie, poder te ver, cara. Que alegria poder te ver. Um orgulho imenso. Obrigado, cara. As informações de empresas são mais fáceis porque elas são mais públicas, né? Diferentemente das informações de indivíduo, as informações das empresas estão no mercado. Então, estão no mercado e estão disponíveis. Esse é um primeiro caminho que a gente sempre precisa ter. Buscar essas informações públicas. Um ponto importante, quando a gente conhece que segmento que a gente vai conseguir atuar desse nosso lead, né? Porque nesse caso é um lead, é poder mergulhar nas fontes de informação daquele grupo. Vou te dar um exemplo. Se eu quero trabalhar com supermercadistas, eu poderia ir numa Abras, eu poderia ir numa APAS, que são as associações, tanto nacional quanto regional, no caso de São Paulo, a CATS, que é o caso de Santa Catarina. Lá eu vou ter dado de todos os supermercadistas. Cadastro, contato, volume financeiro que eles transacionam. As mesmas coisas eu vou encontrar também nas outras associações. Maticom tem isso pra caramba. São super organizados, então a gente vai conseguir encontrar. Se eu sei qual é o meu público que eu tenho que atingir, eu acho que esses canais são o caminho para a gente poder encontrá-los. O problema é achar o indivíduo do lado de lá, né? Esse é sempre o problema. Mas a partir da hora é achar pelo menos a empresa e aí a partir dali tentar encontrar quem é o ponto de contato e você vai achar ele no LinkedIn. Beleza?
Tem mais alguém, gente? Mais alguém tem alguma pergunta? Deise, acho que esse era o ponto importante. Se tiver mais alguma dúvida aqui, estou à disposição de vocês. Tá certo, Fagner. Tá ok? Tá bom, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço em nome da Cláudia Campos, nossa presidente. Obrigada aí pela parceria de sempre. A gente tem um orgulho muito grande até de trabalhar com a Band. Nós temos muitos prêmios na Band. Acabamos de ser informados que a gente vai lá receber mais 5 prêmios. Não sabemos ainda o nível do prêmio, mas a gente sabe que tem mais 5 prêmios para receber. Já já nós estaremos lá no jantar com vocês. É um orgulho muito grande. Eu acho que a DTM Plus Soft deve estar acumulando quase 30 prêmios da Band nos últimos 5 anos, se eu não estiver enganado. Que ótimo. E vamos nos conhecer pessoalmente. Vamos sim. Brigadão, gente. Foi um grande prazer estar com vocês, hein? Obrigada.